Acho que é a primeira vez que eu ouço silêncio assim. Ok, nós estamos estudando a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro. Eu quero convidá-lo a abrir ali na primeira carta de Pedro. Nós vamos hoje para o capítulo 2, continuando então a sequência que tivemos semana passada. Nós vamos do verso 4 até o verso 8. Primeira carta de Pedro, verso 4 ao 8. Esse é o texto da palavra do Senhor para nós hoje. Alguns anos atrás, eu lembro de ter visto, o texto está aqui, né? Alguns anos atrás eu lembro de ter visto no YouTube, eu acho que esse vídeo foi retirado, mas filmaram um grupo de pessoas no Senegal queimando cristãos em praça pública. E assim, foi assombroso, sabe? Eu não sei como veio parar na minha lista lá, mas isso há alguns anos atrás, eu estou dizendo aqui em 2014, talvez 2015. E logo em seguida retiraram esse vídeo. Mas, assim, foi uma coisa que marcou meu coração, me deixou bastante assombrado. E isso tem acontecido por todo lugar, ainda. Senegal foi tomado por uma linha muçulmana radical por um tempo, e aí houve então uma perseguição ferrenha contra os cristãos, e aconteceram episódios como esse que eu vi. Nós estamos falando aqui de uma carta que foi escrita para um povo que estava prestes a viver uma situação como essa. Eles tinham uma pressão de perseguição acontecendo, tanto que esses irmãos fugiram para outros lugares. Pedro começa falando sobre eles que estão na dispersão, ou seja, foram dispersos por causa da perseguição. E essa perseguição, ela parecia que ia tomar força, como de fato aconteceu. Nós temos na história, no primeiro século, cristãos de forma pública sendo desonrados, cristãos de forma pública sendo mortos, assassinados, das formas mais brutais mesmo, como espetáculo para o povo. E não havia nenhuma aliança internacional para parar aquele movimento. Aquele movimento acontecia, e acontecia com peso. E Pedro sabia o que estava por vir. O Senhor Jesus tinha avisado sobre aquela situação, e Pedro escreve uma carta para irmãos que estão naquela situação de sofrimento. Então essa é uma carta de consolo, mas é uma carta de um chamado para ação, para que eles não parassem, não fossem congelados por conta daquele sofrimento, que eles dessem passos e olhassem para as coisas gloriosas que Deus tinha derramado sobre eles. Eles estavam ali numa situação, numa cultura que dependia muito da questão de honra e desonra. Então tudo estava de alguma forma baseado nisso, né? Se a pessoa tinha honra, se ela tinha status, ou se ela tinha desonra, ela era desprezada, de uma casta menor, de um grupo menor e tudo mais. Esses cristãos que tinham sido dispersados para essas regiões, eles eram considerados o menor do menor. Porque eles não só estavam numa nova região, mal falavam a língua daquelas regiões, vinham com um costume diferente, vinham e todo mundo sabia por conta de perseguição em algum lugar. Então havia um monte de coisas por trás daquela experiência daqueles cristãos, e naquela situação talvez alguns deles fossem tentados a abandonar o caminho da fé. E Pedro então escreve naquela situação pesada para aqueles irmãos, para que eles olhassem tudo aquilo que Deus estava fazendo, e como, embora o mundo não visse nenhuma honra neles, eles tinham uma honra celestial sobre si, que era incomparável. E ele vai levantando vários pontos quanto a isso, e aqui nós chegamos em uma parte em que ele levanta novamente essa ideia, e ele vai começar a aprofundar isso daqui para frente. Então, do verso 4 ao verso 8, eu estou lendo aqui, eu vou ler revista e atualizada, né? Eu vou ler nessa versão aqui. Diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive,
rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Eu vou dividir esse texto aqui para a gente ter uma visão geral dele, né? Vamos falar sobre o fundamento, nós vamos falar sobre a construção, nós vamos falar sobre o projeto e nós vamos falar sobre os construtores. Então, o fundamento, a construção, o projeto e os construtores. Ele começa dizendo assim, verso 4: chegando-vos para ele a pedra que vive. Essa é uma linguagem que não é comum, não é? Uma pedra que vive. Ela tem aquela expressão, oxímoro, né? É um oxímoro, é uma pedra que vive. Como assim? A gente geralmente fala que alguém está morto como pedra, não é? E agora ele coloca aqui parece uma contradição, não é? Uma pedra que vive. E a gente vê contradição desse tipo por todo o lado, né? Imagina, correr parado, voar no chão, organização governamental. Tô brincando, Mas são coisas que parecem não existir, né? Não acontecer na realidade. E a gente tem aqui Pedro falando sobre uma pedra que vive. Aliás, ele fala de uma linguagem de vida desde o início. Se você volta lá no primeiro capítulo, verso 3, ele fala sobre a esperança viva. Depois, ainda no capítulo 1, verso 28, ele fala sobre a palavra viva. E agora ele então fala sobre a pedra viva. E quem é essa pedra viva? Ele vai explicar e vai dizer que é aquela pedra que os construtores rejeitaram, no verso 8, mas que veio a se tornar a pedra angular. O que é isso? Naquela região a gente não tinha o material mais... como foi a palavra? Que havia bastante em abundância, né? O material mais abundante eram pedras, não tinha tanta árvore, não tinha tanta coisa. Então aqui a gente tem bastante árvore, a gente tem bastante madeira, as nossas casas usam esse padrão, mas para aquela região você tinha que usar o que tinha de maior abundância na natureza, e o que era de maior abundância eram as pedras. Então as construções naquela região, na maioria dos casos, elas eram feitas de pedra. Mas a forma de construir também diferenciava da maneira como a gente geralmente constrói. O fundamento dessa construção é o que a Bíblia chama de a pedra angular. Então você escolhia primeiro, e essa era a principal pedra, a pedra de ângulo, a pedra de quina, a pedra que então formava a base para que todas as outras pedras pudessem ser construídas a partir dela. Essa era a pedra angular, ou a pedra de fundamento, a pedra de quina. Essa pedra era então, ela tinha que ser especial, ela tinha que ser bem escolhida, ela precisava ser grande, ela precisava ser adequada, e ela precisava então montar esse canto fixo, firme, para que então todo o restante do edifício pudesse ser montado através dessa pedra. E aqui o texto diz então
usando essa linguagem, usando essa figura que Jesus, a pedra viva, é a pedra angular. Pedra que se torna então o fundamento, a pedra que é a base na qual todas as outras pedras precisam ser encaixadas. Ele é a pedra de fundamento. Ele é que dá direção, ele é que dá sustentação. E isso tem uma profundidade em tudo que a gente pensa sobre quem é Cristo de fato. Cristo é aquele fundamento. Cristo é aquele que dá sustentação. Cristo é aquele que dá direção, ou seja, tudo que a pedra angular faz numa construção, Cristo ele faz também na nossa relação com Ele. O texto ele começa dizendo que nós devemos nos achegar para Ele. Então veja, numa condição, numa situação, numa circunstância ali, onde as pessoas podiam se sentir até inclinadas a abandonar, olha, há muito sofrimento em ser cristão, há muita perseguição, há muita desonra, há muito problema social em ser cristão, num contexto em que as pessoas podiam ser tentadas a abandonar a Cristo Jesus. Pedro olha para elas e diz: se chegue para Ele. Se chegue para Ele, porque Ele é a pedra viva. Ele não é como aquela religião que se vê no templo. E Pedro foi um daqueles discípulos que andaram com Jesus e viram a grande construção do templo e disseram: olha que lindas pedras, olha que grande construção. E Jesus vira para ele e diz: olha, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. O que de fato aconteceu até hoje. Nós sabemos da ruína do templo de Jerusalém. Até hoje é um sinal daquilo que Jesus falou. Mas ele não era uma pedra morta. Cristo não era uma pedra da religiosidade vazia. Cristo é a pedra viva. E por isso ele pode ser a pedra angular, a pedra que dá o fundamento, a pedra que dá a estrutura, a pedra que dá a direção. Ele é a pedra angular. Eu li um artigo sobre um pintor que ele levava consigo, ele era pintor de paisagem, e ele levava consigo sempre 3 pedras, uma safira, esmeralda e rubi, para que ele pudesse, vez ou outra, olhar para aquelas pedras e ter uma referência do que é o verdadeiro azul, do que é o verdadeiro verde, do que é o verdadeiro vermelho, porque com o passar do tempo pintando ali, ele perdia a referência. Então ele olhava para as pedras, gastava um tempo ali forçando a visão na pedra de novo para voltar a ter a referência sobre o que era a verdadeira cor. Isso é interessante porque Cristo é essa referência para nós. Quando você perde a atenção da verdadeira realidade, daquilo que acontece de fato, daquilo que conecta o espiritual com o natural, quando você vai perdendo a visão, para onde você tem que virar? Para onde você tem que olhar? Para Cristo, para a pedra angular. É Ele quem vai te dar a direção de novo. É Ele quem vai te dar a referência sobre a realidade. É Ele quem vai conduzir o teu coração para que você entenda que há mais do que aquele momento de sofrimento, há mais do que aquela angústia, aquela situação, aquele problema atual que tem circundado a sua vida. Ele é a pedra de referência e você precisa então se achegar para Ele. Ao invés de correr dele, corra para Ele. Porque Ele é a pedra de referência, a pedra angular, a pedra de estrutura. Quando você perde Ele de vista, então você perde a noção da realidade. Você perde as cores da vida. As cores não têm mais cor para você. Mas quando você corre para Ele, e você olha para a referência que Ele dá, então a vida começa a brilhar novamente, ela começa a se encher de alegria. Ele é a pedra angular. E essa pedra viva, a pedra angular, ela cria um edifício. E não é qualquer edifício. Verso 5 diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, ou pedras vivas, sois edificados casa espiritual
para ser de sacerdócio, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Quem é essa construção? O que Deus está construindo? O que Deus está construindo na história, o que é essa construção histórica de Deus, somos nós. É a sua igreja, é o seu povo. Novamente, não um grupo focado num templo, não um grupo focado em um tipo de religiosidade em si, mas um grupo vivo, porque está conectado com Cristo Jesus, a pedra viva. Isso torna-nos, portanto, pedras que vivem, pedras que se encaixam nesse edifício. Eu já falei para vocês, mas tem a história daquela Sarah Winchester, ou Winchester, não sei como pronuncia o nome dela, mas é daquela famosa marca de rifles. Ela, em 1800 e alguma coisa, ela ganhou uma grande herança, uma grande fortuna, seria algo entre 20 milhões de dólares, que para hoje já é um absurdo, né, de valor. Para a época era assim um dinheiro infinito. E aí ela ouviu de um guru que se ela construísse quartos, né, a casa, ela não morreria enquanto ela estivesse construindo. Então você vai hoje lá na Califórnia, em San José, existe ainda a casa Winchester, e a casa é gigantesca, quartos para todo lado, tem 146 quartos, tem escadas por todo lugar, escadas, algumas delas que não dão em nada, porque ela contratou cerca de 36 grupos de construtores só para manter construindo, porque ela acreditava que enquanto mantivesse a construção, ela permaneceria viva. Bom, ela não está mais entre nós. A casa ainda está incompleta, vamos dizer, até hoje. Mas o Senhor Deus vem construindo, Ele está no negócio de construção. E a sua construção não é material, não é física, e os seus motivos são outros. Ele constrói a sua igreja, o seu povo, e Ele constrói escolhendo essas pedras de construção para tornar essas pedras o seu edifício vivo, pedras vivas, o seu edifício vivo. Há uma história do rei de Esparta que ele falava muito da honra da muralha de Esparta. Então, por todo lugar se ouvia sobre a muralha de Esparta, a grande muralha de Esparta, a invencível muralha de Esparta. E um outro rei veio visitar então para saber e conhecer. Olha, eu ouvi falar da grande muralha de Esparta, eu cheguei aqui e não vi muralha nenhuma. Então o rei de Esparta apontou para os seus soldados e ele falou: olha, esses são as muralhas de Esparta. Essa é a muralha invencível de Esparta. De alguma forma, então, aqueles homens, eles eram a própria proteção, eles eram a muralha viva, e nós somos chamados de a pedra viva. Por quê? Uma vez que nós nos conectamos a Cristo, a pedra viva, a sua vida é transmitida a nós, de forma que nós também nos tornamos pedras vivas. Aliás, se você pensar, a palavra cristão, o seu significado fundamental é que nós somos pequenos cristos. Uma vez tocados então por Cristo, a vida dele precisa vir até nós. E quando a vida dele vem até nós, essa vida vem para transformar. E para nos fazer, então, sacerdotes que entregam não um sacrifício morto, não um sacrifício meramente ritualístico, mas um sacrifício espiritual diante do Senhor. Que sacrifica o seu tempo, a sua vida, o seu pensamento, o seu coração, por causa da pedra viva, que agora traz vida. E vida, como diz o próprio Cristo, vida em abundância. Aquele que vem ao Senhor e se conecta à pedra viva se torna então parte desse edifício vivo. Agora, pensando nessa figura de pedra, as pedras elas não eram todas do mesmo tamanho, todas da mesma forma.
elas tinham o seu formato diferente, o seu tamanho, a sua espessura, mas elas eram escolhidas para se encaixar perfeitamente naquela estrutura, para que a estrutura então pudesse ser montada. E é basicamente isso que Deus tem feito entre nós, não é? Nós somos pessoas diferentes, com dons diferentes, que viemos de histórias diferentes, embora sejamos brasileiros também de culturas diferentes, e ainda assim Deus nos junta, Deus nos conecta, Deus nos liga e faz de nós parte desse grande edifício. Nós viemos de denominações diferentes, ainda assim todos parte de um mesmo edifício. Alguns pensam de um jeito sobre um ponto da teologia, outros pensam de outro sobre um ponto secundário da teologia. No fundamental nós cremos no mesmo, no secundário a gente pensa de um jeito, pensa do outro, mas no final das contas nós todos somos edifício, ou pedras vivas transformadas por essa vida em Cristo Jesus. E uma vez então que estamos vinculados a essa pedra angular viva, essa vida precisa tomar conta de mim. E eu preciso perguntar a mim mesmo, é isso que tem acontecido? Eu tenho sido o pequeno Cristo no meu olhar, no meu falar, no meu jeito de agir, no meu jeito de responder? Como eu tenho representado esse edifício do qual agora eu faço parte? Será que o Senhor ainda precisa cortar muitas arestas? Ou Ele tem encaixado cada vez mais no lugar adequado? E eu tenho recebido essa vida a ponto de eu entregar então esse sacrifício vivo. Chamado é esse: achegue-se para a pedra que é angular. E então viva uma experiência de uma vida sacrificial diante do Senhor. Um sacerdócio espiritual. Veja, novamente ele fala, olha, você não precisa correr lá para o templo. Você já se torna um sacerdote. Eu não estou negando aqui a importância dos líderes espirituais que Deus levanta para nós, não é nada disso. Mas Pedro está falando aqui sobre aquela religiosidade de dependência de homens. E ele agora levanta para nós a verdadeira religiosidade, uma dependência única e exclusivamente de Deus, em Cristo Jesus. Aliás, o texto fala, né? Em Cristo Jesus. Isso é um dos distintivos do cristianismo. Porque você não ouve isso nas outras religiões. Vocês estão em Buda, vocês estão em Mohamed, vocês estão nele, naquele. Não. Mas no cristianismo, o que a Bíblia ensina é que nós estamos em Cristo. Ele é a força, Ele é a energia, Ele é a fonte que traz vida. Então não é para a glória do homem, não é para conquistar, não é para seguir um Cristo que simplesmente é um grande mestre, um grande professor, seguir os seus passos. Não, é para ser alimentado dele, é para receber a força dele, é para receber a graça dele. E então, recebendo tudo isso, manifestar quem ele é, para a nossa glória, não, para a glória dele, para que ele seja honrado. Então a minha vida se torna um sacrifício vivo para a glória dele. E isso precisa tomar o seu coração no dia a dia. Como você sacrifica o seu tempo para a glória de Cristo? Como você sacrifica, às vezes, os seus bens para a glória de Cristo? Como você sacrifica o seu eu para a glória de Cristo? Na relação do seu casamento, na relação com seus filhos, na relação com o seu trabalho, como você sacrifica todas as coisas, coloca diante do altar para a glória de Cristo, a pedra viva. Pense na bênção que o Senhor te deu de ter te buscado e escolhido entre as pedras no chão para colocar nesse edifício. E Ele te coloca para que você seja honrado com Cristo Jesus. A glória de Cristo Jesus. Bom, esse é o fundamento, a pedra angular. Nós temos a construção e nós temos o projeto, porque o texto ele vai nos falar de vários textos bíblicos antigos que vão nos lembrar. No verso 6 em diante diz assim: pois isso está na Escritura,
Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade; para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Ele faz aqui uma lembrança de vários textos bíblicos. Ele junta Salmo 118, ele junta Isaías 8, Isaías 28, Isaías 40, Zacarias 4, ele junta toda essa mensagem. E ele diz, olha, esse era o projeto. Esse projeto anunciado há 700 anos antes de vir a acontecer. Um projeto anunciado há 500 anos antes de vir a acontecer. Um projeto aprovado no Conselho Celestial. Ele viria para ser a pedra angular, para ser a pedra de tropeço também, mas ele viria, e ele viria para fazer tudo aquilo que foi prometido que ele fizesse. E de fato ele fez. O projeto estava lá e o projeto foi cumprido na íntegra. Isso é incrível de pensar, não é? Pensa que 700 anos antes, você tinha um profeta anunciando que viria este, que seria a pedra fundamental do grande templo de Deus, da grande construção espiritual de Deus. E essa pedra vem cumprindo todas as profecias que estavam cercando essa pedra. E veja, aqui eu citei algumas delas, mas eu já disse em outra ocasião que há mais de 330 textos que diretamente apontam para detalhes da vida do Messias, e todos eles cumpridos em Cristo Jesus. Isso é impressionante. Se você pensar que assim, é como ganhar na loteria se você acertar uma coisa sobre a vida de alguém daqui a alguns anos. Agora imagina 330, talvez mais, textos ali apontando diretamente para coisas que aconteceriam e vem e acontece. Coisas que estão fora do controle. Você até poderia dizer, não, Jesus leu ali e então ele disse, eu tenho que fazer, mas como é que ele ia fazer isso para nascer em Belém? Como é que ele ia fazer isso para crescer na região de Nazaré? Como é que ele ia ler esse manual e dizer, eu cumpri? Não, a palavra diz que ele mesmo, foi o Espírito de Cristo que inspirou esses profetas para que dessem esse projeto e então ele cumprisse, e ele vem e ele cumpre. O projeto foi estabelecido e o projeto jogado na mesa foi cumprido, e foi cumprido à risca. E Deus está trabalhando nesse projeto, fazendo com que esse edifício cresça. O que a palavra viva anunciou, como diz o texto lá no capítulo 1, verso 28, o que a palavra viva anunciou, agora traz o que a pedra viva cumpriu. Essa é a pedra viva, este é o projeto. Agora, nós temos, além do projeto, nós temos ali os construtores. E a possibilidade de construir com esse projeto. E nós temos os construtores que recebem a pedra, mas a rejeitam. E nós temos o grande construtor aqui do céu, então ele fala, não, farei o meu projeto acontecer. E ele vai dizer então sobre esses. Eu quero ler novamente o texto, porque diz assim, verso 6 em diante. Por isso está escrito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nele crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Nós temos os construtores humanos ali, que deveriam receber aquela pedra angular. Eles olharam no campo, eles mediram a pedra
Rejeitaram, disseram, não, isso aqui não serve. Nós temos então um construtor celestial que precisa entrar nessa história. E ele pega a verdadeira pedra angular e então começa a construir a partir dela. Agora, os outros construtores, eles foram julgados por essa pedra. Deixa eu colocar dessa forma. 2 homens foram ao Louvre, em Paris. E eles viram uma pintura antiga. E uma pintura que, por mais de século, ela era exposta em museus, em apresentações de arte. E então os 2 homens olharam um para o outro e falaram assim, não acho tanto aquelas coisas, não acho tão bonita. E o curador do museu ouviu e ele falou, olha, desculpe interromper, mas essa pintura aqui, durante séculos ela tem sido aclamada. As pessoas olham e reconhecem a beleza. Então não são vocês que estão julgando essa obra, é a obra que está julgando vocês, por aquilo que você diz dela. Essa é a verdade sobre Cristo. Cristo está aí, Ele revelou a sua glória, Ele revelou quem Ele é, o que Ele faz, e Ele tem revelado todo dia na história. Se você olha para Ele e julga, não é você quem está julgando a Cristo, mas o seu julgamento diz algo sobre você. O seu julgamento te julga, porque Ele é a pedra preciosa. Ele é aquele que realmente transforma, que vem trazer salvação e tem feito isso durante a história, por séculos e séculos. E a resposta que você dá a Ele é o teu próprio juízo. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, rocha de ofensa, pedra de tropeço. E veja, eu falei de uma cultura onde havia honra e desonra. Agora, não há nada talvez mais desonroso do que alguém muito orgulhoso de se tropeçar numa pedra e cair. A própria cena é ridícula. E é isso que Cristo tornou-se para aqueles que rejeitaram. E é isso que Cristo se torna para aqueles que o rejeitam. Ele está aí. Ele continua revelando a sua glória. Ele está exposto em todo lugar através das pedras vivas. As pedras vivas continuam sendo Cristo em todo lugar, agindo pela graça de Cristo, manifestando o olhar de cuidado de Cristo, manifestando a misericórdia, os braços de amor, as pernas de cuidado. E Ele vem revelando essa transformação e essa mudança em todo lugar, luzes que são espalhadas pelo mundo, sal da terra, como diz a Escritura. O Cristo que não se vê com os olhos é visto naqueles que são transformados por Ele e tornados pedras vivas. Ele está aí, Ele está se revelando, Ele se mostra o tempo todo, e se mostra através de mim e você. Se mostra através da igreja, dessa construção que o Senhor faz em todo lugar. E Ele se mostra para que as pessoas deem uma resposta. Você não pode ficar indiferente a Ele. Alguma coisa você tem que dizer. Alguma resposta você tem que dar. Mas a resposta que você der vai te julgar. A resposta que Pedro propõe aqui é: corra para Ele. Volte o seu coração para Ele. Se achegue à pedra angular, a pedra viva, que transforma, que dá sustentação, que dá direção, que dá ângulo, que traz cores para a tua vida. Essa pedra é capaz de transformar a tua vida e te trazer toda a honra, toda a glória, não só para si, mas por causa dele e porque você está nele. Como diz o texto, estes não serão envergonhados. Talvez no dia a dia, talvez na bagunça desse mundo caído, nós vivamos o sofrimento da vergonha, da humilhação, mas no último dia, no dia em que se revelará todas as coisas, onde o véu se manifestará ou abrirá e manifestará a glória da realidade, estes que olharam para Cristo como a sua pedra de fundamento, a pedra angular, estes não serão desonrados.
Ele é a pedra preciosa. A palavra preciosa no texto, a palavra do texto original é pedra de honra. Enquanto as outras coisas trazem desonra, ele é a pedra de honra. Então, se você acha que de alguma maneira estar em Cristo vai te trazer desonra, você está lendo a realidade de uma forma errada. E Pedro, ele fala do ponto de vista de alguém que conhece essa realidade. Porque um dia Pedro rejeitou o Senhor. Mas o Senhor veio a ele mais uma vez. E deu mais uma chance a Pedro. E perguntou a ele: tu me amas? E ele repetiu isso. E repetiu de novo. E então Pedro entendeu. E talvez seja o momento em que você precisa ouvir de novo: tu me amas? Talvez em alguma situação você tenha rejeitado a Cristo Jesus. Talvez com as suas atitudes. Talvez você não esteja vivendo esse chamado de uma vida sacrificial para o nosso Senhor. Uma vida para Cristo Jesus. E Ele olha mais uma vez para você e pergunta: tu me amas? E a resposta que você der a Ele vai definir o seu futuro e, mais do que isso, a sua eternidade. Eu vi uma história de uma professora de crianças e ela queria influenciar as crianças, então ela disse assim: olha, eu sou ateia. Quem aqui é ateu? Levanta a mão. E as crianças, bem que muitas delas nem sabiam o que exatamente era isso, mas todas elas levantaram a mão, exceto uma. Uma menina não levantou a mão. E ela olhou para a menina e perguntou: mas, estou dando um nome fictício para ela aqui, Joana, você não é ateia? Aí ela: não, eu sou cristã. Eu nasci num lar onde eu aprendi a amar Cristo. Meu pai é cristão, minha mãe é cristã. Aí ela: então porque seu pai é cristão, sua mãe é cristã, então você é cristã. E se eu disser, e se sua mãe for uma idiota, e seu pai for uma idiota, o que você vai ser? Ela disse: uma ateia. Uma ateia. A resposta que você dá a Cristo vai definir a sua vida com Ele, a sua eternidade. Vai definir quem você é. Você quer viver a experiência de ser uma pedra viva, parte dessa construção com os seus dons, os talentos, tudo aquilo que Deus te deu, para que você se encaixe no lugar dessa construção sobrenatural? Então corra para Cristo Jesus. Achegue-se a Ele, a pedra que vive, e essa transformação certamente acontecerá. O Senhor não falha, a palavra viva não falha. A palavra que chama esperança viva não falha. E a pedra viva nunca falhou e nunca falhará. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos lembra toda essa realidade de honra que se encontra naquele que é digno de toda honra e toda glória, o nosso Salvador e Senhor Jesus. Que a glória dele se manifeste em nossas vidas. Que a glória dele se manifeste diante dos olhos do nosso coração. Que ele seja honrado por nós, entre nós, através de nós. Ó Deus, que o Senhor receba então nossa vida como um sacrifício vivo, santo, agradável a Ti. Receba, ó Deus, não somente aquilo que cantamos, mas a nossa vida como verdadeira adoração ao Senhor. E transforma-nos, ó Deus, usa-nos. Faz com que nós sejamos, ó Pai, essa pedra preciosa também, vinculada em Cristo Jesus, essa pedra da construção, de uma construção espiritual, sobrenatural, que vai além de paredes, mas que manifesta a glória do nosso Senhor em todo lugar, por toda a terra.
O Senhor nos conduziu até aqui, até esta nação, para que nós também fôssemos luzes, luzeiros neste lugar. Usa-nos, Senhor, e faz de nós esses luzeiros. Faz de nós, ó Deus, a manifestação desse edifício vivo e poderoso que nós encontramos em Cristo Jesus, a pedra angular. Não permita que entre nós haja aqueles que tropeçam, mas, ó Deus, que entre nós haja uma transformação tal que todos, assim como Pedro nos chama a fazer, nos acheguemos a Cristo Jesus e nos apropriemos dele e da vida que encontra nele e da esperança que encontra nele e da palavra que encontra nele, para que nós vejamos a vida como de fato ela é, diante dos olhos celestiais do Senhor. Abençoe-nos, guarda-nos, dirija-nos, faz-nos, ó Deus, manifestar a glória do nosso Salvador. Nós oramos em nome dele, que é a pedra viva, a pedra angular, o fundamento da nossa fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.